E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos iniciar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 44, As Trevas. Eita. No último programa, nós conversávamos sobre o que o Lísias explicou para André Luiz acerca do pensamento, da comunhão de pensamentos que criam um ambiente favorável, não é, ou desfavorável. O Lísias explica para o André Luiz que a criatura vai viver sempre daquilo que ela cultivar, que é da lei que o que você planta, o que você pensa, você vai colher. Então a gente trouxe aqui e lembrou do capítulo 8º do livro Pensamento e Vida, onde o Emmanuel diz que tudo aquilo que a gente pensa, a gente arremessa da gente mesmo, né, lógico, e a gente encontra pessoas encarnadas e desencarnadas que pensam como nós e vão casar os pensamentos dela com o nosso. E esse casamento, vamos dizer assim, essa comunhão de ideias, elas criam um ambiente favorável ou desfavorável. Porque o pensamento em si, na essência, ele é neutro, você que dá a qualidade que você quer para ele. Então, numa reunião em que pessoas se reúnem para pensar no bem, para planejar o bem, essa reunião vai criar um ambiente de tranquilidade, de paz. Agora, uma reunião em que pessoas se reúnem para pensar no mal, para planejar o mal, pensam em violência, em vingança, elas vão criar um ambiente muito pesado, entre aspas, vamos dizer assim, a nível vibratório. Elas vão criar um ambiente de violência, de crime, é a consequência natural. Então, ele dá o exemplo, Lísias, dizendo que aquelas pessoas que cultivam tristeza, o tempo todo o que elas vão colher vai ser tristeza, porque elas pensam em tristeza, se juntam com o pensamento de encarnado e desencarnado que está triste, e o que ela vai receber de volta? Mais tristeza e mais problemas. E ele fala também da enfermidade, que aquelas pessoas que enaltecem a enfermidade, quer dizer, só pensam na doença, reclamam da doença, elas blasfemam contra Deus, não é? Elas têm só aquele pensamento negativo, pessimista, elas vão se juntar com pessoas encarnadas e desencarnadas que pensam de igual maneira e vão criar um ambiente para si mesmas muito pesado, muito desequilibrado, muito doente. É da lei que o que se planta deve colher. Então a gente comentou que nós não podemos controlar o pensamento do outro, nem o ambiente do outro, mas a gente pode controlar o próprio pensamento, não é? E controlar, e com isso a gente também saneia, né, o nosso ambiente em que a gente vive. A gente comentou o quanto a gente na prática vivencia isso. A gente chega em lugares que é uma ambiência de paz, de tranquilidade, e a gente chega em outros que a coisa é pesada. Por isso que a gente tem que vigiar o ambiente que a gente está. Às vezes, obrigatoriamente, escolher, né? Que eu digo estar, pode ser o ambiente que é necessário pelo trabalho que a gente exerce, profissional muitas vezes,
necessidade, ou então aquele que a gente escolhe. Porque nesse mesmo capítulo desse livro, Pensamento e Vida, no capítulo 8, Associação, ele diz que assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Tudo bem. Aí ele fala assim, mentalizando, falando, agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas de nossa faixa de simpatia. Muitas vezes nós estamos reencarnados, mas na encarnação anterior a gente pode ter saído de um vício tremendo, esforçado no plano espiritual para tirar, porque a morte não vai mudar a gente. A gente vai continuar com os mesmos vícios, os mesmos defeitos. Vai depender da nossa vontade de melhora. A morte só vai tornar a gente invisível, o corpo somático fica, mas o corpo espiritual e as ideias prevalecem. É como, fazendo uma analogia, um paralelo com o raciocínio do alcoólatra anônimo, né? Um trabalho maravilhoso que eles fazem. Tá lá, se você quiser parar de beber, se você quiser continuar bebendo, o problema é seu. Mas se você quiser parar, talvez possamos lhe ajudar. Aí o problema passa a ser nosso. Por que o talvez? Porque você tem que querer. A vontade tem que ser. Nós temos um amigo que ele era alcoólatra realmente há mais de 20 anos, né, Teresa? 30. Por aí que ele já não bebe mais. E ele bebia muito, né? Espírita, o que ele é hoje, é uma pessoa muito boa. E ele fala pra gente hoje que ele ainda é alcoólatra. Ele sabe que se ele botar o primeiro gole, ele continua tudo, volta tudo de novo. Então, fazendo um raciocínio com álcool paralelo, é tudo. Então, nós somos espíritos doentes, não somos espíritos sãos. Aquele que se diz são e bom, cuidado, vigia. Porque não é isso não, ainda não. Estamos longe ainda da plenitude, ainda da saúde integral, como diz Joana de Ângeles, através de Divaldo, da saúde integral. Mas nós temos que ter esforço. Então, é vigiar o lugar, que é aquela bela frase do que tem. O que tem? Tem. É do mínimo que começa. Né? Quem não for fiel no pouco, não vai ser no muito, disse Jesus. Então, é o esforço diário. Somos espíritos doentes ainda. Lembrando sempre disso. Isso. Vamos lá. Vamos começar a ler do parágrafo 5. Observando minha estranheza, Lísias concluiu: não há nisto mistério, é lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com fraternidade, com a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas, de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. É a lei de Deus de causa, né, e efeito, de ação e reação. É uma lei de Deus. Não adianta a gente achar que ela não é certa, porque é. É só o exemplo da natureza, que é o livro divino aberto a todos. Você plantou, você vai colher. Não tem como você plantar pepino e querer colher manga. Não tem como plantar manga e querer colher pepino. A natureza nos dá esse exemplo. Por isso que os espíritos dizem que a natureza é o livro da vida, é o livro divino a nos mostrar todas as leis, porque a lei de Deus está em todo lugar, em toda parte, ela é imutável. Então essa é a lei de ação e reação, que o Espiritismo tanto procura nos mostrar, que ela existe e ela funciona. E funciona também não só para os atos, mas para os pensamentos, né? E aí o André Luiz vai falar. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Aí, tudo começa no lar. Tudo começa, olha, né? Ele consegue ver isso
nos ambientes, talvez, que ele tenha frequentado e que todos nós frequentamos. Nós conhecemos lares em que a harmonia reina e nós conhecemos lares que o inferno predomina. Por quê? Mas foi Deus que fez isso? Não. São os nossos pensamentos que geram as nossas atitudes, que geram o ambiente. E a gente fica só preocupado em fazer a limpeza material da casa. E esquecemos que a gente precisa sanear o ambiente psíquico da nossa casa. E uma coisa que ajuda é o culto do Evangelho no lar. É a gente, no nosso lar, uma das coisas que ajudam nesse processo de saneamento psíquico é a gente cultivar a mensagem de Jesus. A gente fala o culto do Evangelho no lar, que é uma prática espírita, que os espíritas têm de uma vez na semana, naquele horário estabelecido pela própria pessoa, ela abrir o Evangelho, ela fazer uma leitura em voz alta, fazer uma oração, tentar comentar aquilo que leu, e nos outros dias procurar, se lembrar da mensagem de Jesus, tentar cultivá-la, como o Marco falou, no primeiro lar, dentro do lar, que é a nossa primeira escola. É o principal núcleo da sociedade. E por isso que a nossa está tão abalada, porque a família, está realmente mexida nos seus alicerces. Todas as famílias estão muito mais preocupadas com os haveres materiais do que os haveres espirituais. Os valores se inverteram. Então, a família problemática, ela vai gerar uma sociedade problemática. É um encadeamento. O ser humano, desvirtuado, ele só com pensamentos de ganância, de ódio, de vingança, de fofoca, de hipocrisia, de maledicência, ele vai gerar uma família do mesmo tipo, que vai gerar uma sociedade parecida. Então, o Lísias está dizendo para o André Luiz, e o próprio André Luiz concordando realmente, porque quando num lar há harmonia, quando todas as pessoas do lar cultivam a harmonia, ali vai ser um paraíso. Mas quando as pessoas cultivam maledicência, maldade, má fé, ali vai ser um inferno. Santo Agostinho tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente separou aqui, é o capítulo 14, honrar vosso pai e a vossa mãe. Lá no final, Kardec coloca a mensagem de Santo Agostinho assim: formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos e a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Então, a família espiritual que ele está falando. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam. E se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam-se a encontrar-se. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Eles se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para eles a prova e a tarefa a desempenhar. Então são as famílias, que encarnam esse. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Então é isso. E a gente sabe que na família estão encarnados aqueles e com determinado tipo de problemas em que muitas vezes nós levamos eles a ficar assim. Não é? A ter esse comportamento de perturbação, de alienação. Então, se nós levamos eles a ficar assim, eles estão juntos de nós, é necessário que a gente leve eles para o caminho do bem. É da lei, porque o acaso não existe em nenhuma parte do universo. E na família, muito menos. Ninguém está inserido numa família por acaso. Porque a gente às vezes fala assim: puxa vida, eu gostaria de ter nascido na família tal, que eu conheço.
Muitos daqueles que estão nos ouvindo pensam assim, não é? Já pensamos assim algumas vezes. Mas não é o pensamento certo. Porque nós estamos inseridos, como diz Joana de Anjos, num ambiente dos nossos inimigos queridos, que têm que se tornar queridos agora, com o nosso esforço diário. E aqueles a quem nós temos mais dificuldades pelo seu comportamento, esse comportamento que traz perturbação, fomos nós que levamos a eles a ter esse comportamento. E nós é que temos que acertar as coisas. Sempre é assim. Sabe onde é que o André Luiz vai fazer um novo comentário sobre esse tipo de alimento que nós, sem querer, recebemos, que é o alimento do pensamento de quem pensa igual a gente? No livro Missionário da Luz, no capítulo 14, não é? O André Luiz vai nos informar assim, quer dizer, o mentor está falando para ele, não é? No caso, né? Porque quem lembra o livro Missionários da Luz, ele vai tratar da reencarnação do Segismundo. E ele volta, eles voltam depois que é feita a ligação do espírito Segismundo ao óvulo, né, lá o óvulo que foi já fecundado pelo espermatozoide, eles voltam no dia seguinte para continuar o trabalho. E aí ele dá uma orientação. Por que eles não podem falar tudo ainda? Porque a gente ainda não teria condição de entender. E aí ele diz assim: os encarnados se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou de desgosto, de prazer ou de sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Então, a gente se alimenta de pensamentos. É isso que o Espiritismo traz, né, para todos nós, uma informação importantíssima. Como a gente escolhe o que quer comer no almoço, na janta, se a gente quer batata frita, quer arroz, quer macarrão, quer salada, a gente tem que começar a aprender a escolher esses pensamentos que nos chegam. Porque se eles chegam, é porque nós estamos em sintonia com eles. E a internet está aí mesmo, né? Está aí mesmo. Para a gente, é isso. Para que a gente, quando nas redes sociais, na internet, que a gente procure ver o que a gente quer se alimentar. Se é de fofoca, de maledicência, da política humana, porque Jesus foi claro para todos nós, né, que a gente devia fazer a escolha em dar para Deus o que é de Deus e para César o que é de César. A gente não vai sair do mundo no sentido de não vamos participar de mais nada, mas a gente tem que escolher que alimento mental a gente quer absorver. Porque isso depende de nós, foi aquilo que a gente colocou. Eu não tenho como controlar o pensamento do outro, nem o ambiente que ele criou para ele, eu não tenho como, mas o meu pensamento, eu tenho condição sim, através do meu livre-arbítrio, de botar freio nele, controlar ele. E se me chegarem, né, certos alimentos que chegam a toda hora e todo momento, alimentos mentais que eu estou falando, a gente procurar ver que tipo de alimento a gente está ingerindo. E o Emmanuel diz que toda vez que a gente é censor do procedimento alheio, a gente acaba praticando as mesmas ações que a gente condena nele.
porque é associação, porque de pensamentos, porque a gente está interessado em descer as minúcias do mal, detalhe. E aí, com isso, por que ele fez? Ele fez, olha, e com isso absorve, inconscientemente a gente absorve as emanações daquilo que a gente está observando. A gente absorve. No momento, o que ele está dizendo? No momento que eu vejo os detalhes do defeito do outro, eu estou absorvendo as emanações do defeito, porque tem emanação. E aí, num dia, a gente vai se surpreender dominado pelas forças que representam o mal. Então, é isso. Essa associação de pensamentos, esse é um livro, gente, que a gente podia, né, ter em casa para de vez em quando dar uma lida. Pensamento e Vida. Emmanuel, é muito bom. São detalhes sobre pensamento que chega a assustar a gente. É complicado. Nesse livro, Missionário da Luz, do capítulo 14, o Apuleio fala isso. Se vocês não entendem, porque o questionamento é que o André Luiz queria mais explicações sobre como, né, se forma o bebê para nascer. Aí o Apuleio diz para ele, olha, se é difícil explicar aos homens encarnados o fato rotineiro dessa alimentação mental, tem muita gente que não acredita e não consegue entender, imagine formar, né, um corpo dentro do útero de uma mulher. É o que o mentor aqui no caso, que está dando essa explicação pro André Luiz, no livro Missionário da Luz, é o Apuleio. Olha o nome, Apuleio. Apuleio. Então, ele fala da compreensão recíproca no lar. Mas mesmo se não tiver reciprocidade no meu exercício de compreensão, que eu faça a minha parte. Porque quando eu desencarnar, eu vou prestar conta dos meus atos. Esse que é o negócio. Cada um segundo a sua administração. Já a porta é estreita porque passa um de cada vez. Não é? Então, eu tenho que tomar conta dos meus atos. E aí, só para finalizar, estamos terminando, mas para finalizar aqui, no livro Calma, o nome do livro é Calma. É o capítulo 31, Silencia e Espera. E aí ele fala assim, olha, ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Então ele está dizendo que é para fazer isso, mesmo que são duros acertos de conta. A gente tem que raciocinar que as injúrias e a injustiça que estão nos tratando são acertos de conta. São duros acertos, mas são acertos de contas nossos perante a lei. Aí ele continua, não piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem te lastimes. O exercício é difícil, mas é isso que ele está pedindo. Aí ele finaliza assim, silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade, e para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Eles vão viver, não é? Então, é sensacional, eu acho, esse trecho aqui da frase. Deus e o tempo tudo esclarece. Tudo. O tempo é o talismã divino, não é? Tudo vai esclarecer. Então, que a gente possa exercitar, mesmo que não seja uma compreensão recíproca, mas que parta de nós a iniciativa. Isso. Porque ao desencarnarmos, e que Deus nos ajude, e Ele sempre ajuda, né? Não esquecendo que em torno de nós tem gente torcendo pela nossa encarnação para dar certo. Dessa vez vai. Ah, Marco Antônio, dessa vez vai. Marco Antônio cai, daqui a pouco tropeça. Levanta, criatura, vamos embora, né? E é assim, todo mundo é assim. Tem gente torcendo por nós. Vamos esquecer disso. Isso. Bom, estamos terminando mais um programa. Esperamos ter contribuído para algum esclarecimento, não esquecendo que aqui nós somos papagaio de pirata. A gente repete o que está no livro. Para ver se entra. Para ver se entra no nosso primeiro, porque o primeiro ouvido que escuta é o nosso aqui. Para ver se o negócio... é o mais necessitado, somos nós aqui. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A gente gostaria também de mandar um abraço para a Luciana e para a Solange, que são de São Paulo e que são ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E
nos ouvem aqui têm a paciência e a bondade de nos ouvir. Muita paz para elas e para todos os ouvintes. Que a paz de Jesus possa estar com todos hoje e sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.